coisa pra gente, como que a gente vai viver de neuropsicopedagogia? Qual é o primeiro passo? Qual é a primeira coisa que a gente precisa saber? O que é neuropsicopedagogia? Como que a gente vai viver de neuropsicopedagogia se a gente não sabe o que é neuropsicopedagogia? Então bora lá, agora é hora da tabuada. Mentira, vamos lá. Qual é o conceito da neuropsicopedagogia? A neuropsicopedagogia, ela é uma ciência transdisciplinar que está fundamentada na neurociências aplicada à educação, com interfaces da pedagogia, da psicologia cognitiva, e ela tem como objeto formal de estudo entender o funcionamento do sistema nervoso e a sua relação com a aprendizagem. Isso é neuropsicopedagogia. Então, como assim? Ela tem dois aspectos. Ela é uma ciência, tá? Mas ela tem o seu aspecto prático. Então, eu gosto de dizer que a neuropsicopedagogia é uma ciência prática. Por que ela é uma ciência prática? Bom, vamos entender primeiro por que ela é uma ciência. Então, ela tem esse conceito que ela é, o conceito dela já diz, a neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar. Isso quer dizer o quê? Que mesmo ela tendo fundamentação, base, né, esteja embasada na neurociências aplicada à educação, na pedagogia, na psicologia cognitiva, ela é uma ciência independente, ela tem a sua autonomia, ela é uma ciência nova, ela é uma ciência própria. Ai, Patrícia, meus olhos brilham também quando eu falo esse conceito. Bom, e por isso, por ela ser uma ciência totalmente independente, ela está ali, tem o seu campo de atuação, ela tem o seu campo de pesquisa, ela tem o seu objeto de estudo. Então, a neurociência, a neuropsicopedagogia, ela é uma ciência autônoma. Ela não é uma ciência que precisa de outras ciências para construir seus postulados, mas ela é uma ciência nova e por isso ela está engatinhando. E aí eu escuto pessoas falar assim: ai, cadê os teóricos da neuropsicopedagogia? Ai, cadê os postulados da neuropsicopedagogia? Gente, uma ciência não surge da noite para o dia. Uma ciência como a neuropsicopedagogia, hoje ela vai usar os postulados das ciências que dão base para ela. Neurociências aplicada à educação, pedagogia, psicologia cognitiva, e é de lá que nós tiramos nossos postulados. Mas cadê os teóricos da neuropsicopedagogia? Estão aqui, e eu ouso dizer que estão aqui nessa live, porque sou eu, é você, que vai e pesquisa sobre, que vai a campo colocar essa ciência em prática, e que vai, possivelmente logo aí em breve, publicar artigos científicos, livros, materiais, instrumentos de avaliação, de intervenção para a neuropsicopedagogia. Então, ouso dizer que, cadê os teóricos? Estão aqui, sou eu, são vocês que vamos trazer esta teoria à prática. Porque assim, ela é muito nova, gente, ela é uma ciência muito nova, ela surgiu no Brasil, ela não tem campo ainda em outros lugares do mundo, tá? A neuropsicopedagogia, ela é uma ciência 100% patrimônio nacional, ela é 100% brasileira. E olha só, tô pertinho aqui da onde surgiu, que foi aqui em Santa Catarina, numa faculdade aqui em Santa Catarina, que surgiu aí os primeiros estudos transdisciplinares que trouxeram à vida essa ciência incrível que é a neuropsicopedagogia. E isso aconteceu, sabem quando? Em 2008. Gente, 2008, olha só, a nossa ciência, ela é adolescente, ela tá aí com seus 13, 14 anos, novinha de tudo, mas com um potencial de crescimento, com um potencial de auxiliar os sujeitos com dificuldade de aprendizagem, que é imenso. Não tem nem como mensurar ainda. Por quê? Porque
nós só estamos aplicando isso aqui, ó, uma pontinha da neuropsicopedagogia. Por isso que a gente tem esse movimento, né, de colocar a neuropsicopedagogia em ação, e é por isso que eu venho aqui compartilhar esse conhecimento com você, para que você compartilhe esse conhecimento com mais pessoas, porque eu e você somos os porta-vozes da neuropsicopedagogia. Eu e você seremos aí os teóricos da neuropsicopedagogia. Nós vamos aí nos debruçar sobre essa ciência que é tão incrível. Então, quais são aí o objetivo dessa ciência, da neuropsicopedagogia? Então, a gente viu lá no conceito dela que o objetivo da neuropsicopedagogia, o objeto de estudo, é entender o processo de aprendizagem numa perspectiva da compreensão do sistema nervoso. O que é isso? Quer dizer que a gente vai ter como objeto de estudo a neuroaprendizagem. Mas, Karen, o que é isso, a neuroaprendizagem? É compreender o processo de aprendizagem a partir do funcionamento do sistema nervoso, tá? Vamos pensar em aprendizagem e daí em neuroaprendizagem, tá? A aprendizagem é o ato de aprender, né? Se a gente for lá no dicionário, vai estar escrito isso. A aprendizagem é o ato de aprender. E qual é a diferença da aprendizagem para a neuroaprendizagem? Bom, para aprender, nós precisamos de várias coisas, né? Por exemplo, se eu escuto alguém falando um conteúdo, né? Uma informação, eu estou aprendendo. Se eu leio um livro, eu estou aprendendo. Se eu estou observando as pessoas, eu estou aprendendo. Enfim, existem vários meios de aprender. Por exemplo, a linguagem, ela é uma função que nós temos cognitiva, das mais importantes, das mais complexas, é aquela que faz com que nós nos distanciemos de outros animais. Por quê? Porque é por meio da linguagem que nós conseguimos ser seres comunicáveis, sociáveis, né? Temos toda essa estrutura de sociedade que a gente vive hoje, né? Por meio da linguagem. Então ela é muito complexa, tanto que literalmente tem estudos que mostram que existe uma marca no cérebro humano no período pré-histórico, como era o cérebro antes e depois da linguagem. Tá? Existe esses estudos comprovados, é incrível. Você vê assim a impressão digital, né? As marcas, a delimitação, os sulcos, o formato que acontece no nosso cérebro quando o ser humano passa a usar da linguagem como comunicação, passa a desenvolver essa linguagem. Então, a linguagem, ela é algo que todo ser humano tem a predisposição para aprender, mas a gente não nasce com ela. Tá? A gente não nasce com a linguagem. Por exemplo, um aprendizado que é inato, respirar. A gente nasce e a gente já respira, certo? Né? Nós somos expostos aqui a esse meio ambiente, o oxigênio está ali. Primeira coisa que o bebê chora para respirar, porque abre o pulmão, porque o oxigênio entra pela primeira vez naquele pulmão e aí o ser humano chora. Então ele usa esse ar, ele vai começar a respirar, isso é inato. Agora, a linguagem, que é tão importante quanto a respiração, ela é 100% aprendida. E como que a gente vai aprender a linguagem? A gente vai aprender nos contextos sociais que a gente está inserido, nos meios, né, que a gente está inserido. A gente vai aprender na escola, mas a linguagem, ela precede a aprendizagem acadêmica escolar. A gente já começa a aprender a linguagem quando a gente nasce, quando os outros seres humanos começam a interagir com a gente por meio da linguagem. E aí o que acontece? O ambiente é fator importante para a linguagem, né? Então, existe a aprendizagem. Por exemplo, um bebê que quando a mamãe fala assim, vamos tomar banho? Ele já sabe o que é isso. Ele sabe o que significa vamos tomar banho. Ou vamos papar? Quem quer papar? O bebê já sabe o que é papar. Quer comidinha, quer comer, enfim, né? Mamar, enfim. Isso é linguagem, isso é comunicação. É ensinada pelo meio, tá? Dentro da função cognitiva linguagem, existe uma área que é a nossa
linguagem verbal, e aí a gente trabalha com línguas que são idiomas. Por exemplo, se todo mundo nascesse com a linguagem de forma nata, todo mundo falaria o mesmo idioma, assim como todo mundo respira da mesma forma. O sistema respiratório é o mesmo. Por quê? Porque isso é uma aprendizagem nata, nasci com ela. A linguagem não, ela é ensinada, ela é aprendida. Então ela tem a interferência toda do ambiente que você tá. E isso por si só é uma aprendizagem. Você aprendeu algo por qualquer estímulo, por qualquer meio que foi proporcionada aquela informação. Agora, a neuroaprendizagem. O que é a neuroaprendizagem? É você entender os aspectos neurobiológicos da aprendizagem. Vamos falar da linguagem, por exemplo. Como que o nosso sistema nervoso processa a linguagem? Ele vai receber uma informação, vai tentar assimilar por meio da memória de trabalho, por meio da área, né, de linguagem, vai acionar as sinapses, né? Então tudo isso vai lá gravar essa informação lá na área de Wernicke, que é onde está gravado, né, o nosso repertório linguístico, vai acessar a nossa memória de longo prazo, que é onde está associado aquele símbolo com aquela simbologia, com aquele significado, com o significante, e aí vai acionar a área de Broca quando for uma linguagem oral, para que a gente possa falar, nos comunicar. Então, assim, o sistema nervoso, ele vai acionar N áreas, né, do cérebro e das outras estruturas desse sistema nervoso para aprender a linguagem. Não só a questão do fator do estímulo externo. Então, quando a gente entende os aspectos neurobiológicos da aprendizagem, é isso, é você saber como funciona essa engenhariazinha do sistema nervoso que vai ser exposto a um estímulo, e aí a diferença entre aquele que foi exposto e conseguiu aprender, aquele que foi exposto e não conseguiu aprender, tá? Isso é neuroaprendizagem, isso é nosso objeto de estudo da neuropsicopedagogia. E aí, uma coisa muito importante que a gente tem que entender, que a neuropsicopedagogia, ela vai trabalhar com os aspectos da aprendizagem. A gente não vai trabalhar com outras questões. Por exemplo, nosso foco não é uma educação especial inclusiva, por exemplo. Nosso foco não é uma aprendizagem acadêmica, um componente curricular, uma aula particular, um reforço escolar. Nós vamos trabalhar com estimulação dessa máquina que é o nosso sistema nervoso, para que ele possa ser capaz de aprender por qualquer estímulo, seja ele um estímulo ambiental, seja ele um estímulo sensorial, seja ele um estímulo cognitivo, tá? Então, essa é o nosso objeto de estudo. Gente, imagina que eu fiz um roteiro gigante e isso nem estava no meu roteiro. Mas vamos lá, vamos voltar para o roteiro então. Então, a neuropsicopedagogia enquanto ciência, ela é uma ciência transdisciplinar, ela tem como bases teóricas a neurociências aplicada à educação, a pedagogia, a psicologia cognitiva. Ela tem ali como fundamentos e objetivo entender o processo de aprendizagem na perspectiva neurobiológica, que é o quê? Que é entender a engenharia do sistema nervoso e como esse sistema nervoso processa a aprendizagem e estimular esse sistema nervoso, essa estrutura cognitiva para desenvolver a aprendizagem nas pessoas. Então a gente trabalha com esse objetivo, essa é a nossa função: estimular, potencializar, desenvolver, consolidar processos de aprendizagem. E isso independe se é para sujeitos com transtorno, com síndromes, com patologias, ou sem transtorno, sem síndrome, sem patologia, com altas habilidades, com deficiência intelectual, porque a nossa função, ela não é exclusiva de educação especial inclusiva. A nossa função não é de reforço escolar, aula particular. A nossa função enquanto neuropsicopedagogos é entender a neuroaprendizagem, proporcionar, né, um estímulo cognitivo para ampliar a estrutura cognitiva, para que os sujeitos sejam capazes de aprender qualquer
coisa, não só componente escolar, embora muito, né, do nosso público-alvo vem, né, da crianças em fase escolar.